Cássia Gomes, Jaine Moreira, Emerson Santos, Isabelle Souza e Laura França. A gente vai falar sobre a partícula neutrino, que nos últimos anos tem se revelado uma chave muito importante para diversos mistérios, não só da física subatômica, mas também da astrofísica. Toda partícula é única, mas às vezes o neutrino parece mais único que as outras. E também é o mais leve depois do fóton, e sua massa é desconhecida. 99,999% dos neutrinos vindo do espaço que atingem a Terra atravessam ela como se ela fosse transparente e saem pelo outro lado. Assim, os neutrinos que consegue detectar são extremamente raros. A cada segundo, 65 bilhões deles atingem cada centímetro quadrado da Terra. O geoneutrino é um neutrino ou antineutrino, onde sua emissão se dá no decaimento do radionuclídeo, evento que ocorre naturalmente na Terra. Os geoneutrinos são os únicos vestígios diretos dos decaimentos radioativos que ocorrem no interior do nosso planeta e que produzem uma quantidade de energia ainda desconhecida que impulsiona toda a dinâmica da Terra. A cada segundo, cerca de 1 milhão dessas partículas ilusórias penetram em cada centímetro quadrado da superfície do nosso planeta. Cerca de 53 eventos de neutrinos originários do interior da Terra foram medidos pelo detector borexino. Os físicos adotaram dois tipos de abordagens por causa do impasse que o neutrino causava por ir contra as leis da física que já estavam estabelecidas, e eles se dividiram em dois grupos. O primeiro, liderado por Niels Bohr, defendeu que as leis da física deveriam ser radicalmente alteradas para explicar o fenômeno. Bohr chegou a sugerir o abandono da lei da conservação de energia, que então valeria apenas estatisticamente. E o segundo grupo, liderado por Wolfgang Pauli, propôs que a energia que faltava era carregada por uma terceira partícula desconhecida, emitida junto com a partícula beta. Nessa teoria, a energia das duas partículas juntas seria ainda bem definida, só que ela poderia ser distribuída de infinitas maneiras entre elas, de modo que a partícula beta poderia ter várias energias possíveis. Como resultado, o espectro contínuo poderia ser explicado com as leis da física intactas. Pauli não publicou a sua proposta, mas citou ela em diversas cartas a colegas, e a mais famosa foi endereçada para vários deles, datada de 4 de dezembro de 1930, e reproduzida em Paris em 1986. Essas partículas novas foram chamadas inicialmente de nêutrons, porque não possuíam carga elétrica. Porém, com a descoberta, em 1932, dos nêutrons, elas passaram a ser chamadas pelo diminutivo em italiano, neutrino, palavra escolhida pelo físico italiano Enrico Fermi. Os modelos teóricos. A hipótese de Bohr das novas leis físicas e da quebra das leis de conservação perdeu força nos anos seguintes. Com a descoberta dos nêutrons, a hipótese dominante para a origem dos neutrinos passou a ser o decaimento do nêutron em um próton, um elétron e um neutrino. O próton permanecia no núcleo e o elétron e o neutrino seriam ejetados. Essa é a versão atualmente aceita, exceto por um neutrino ser, na verdade, um antineutrino. Em 1934, Henrique Fermi formulou a primeira teoria consistente para descrever esse processo. A teoria teve muito sucesso em descrever quantitativamente o espectro da radiação beta, e por isso a existência do neutrino passou a ser mais aceita. A concordância entre a previsão teórica e o resultado experimental era máxima quando a massa do neutrino introduzida nas equações era zero. Aperfeiçoamentos da teoria Fermi foram feitos nos anos seguintes. Antigamente, a ideia de que os neutrinos viajavam à velocidade da luz era comumente aceita, pois sua massa é muito pequena, algumas centenas de milhares de vezes menor que a do elétron. Porém, segundo a teoria da relatividade, se os neutrinos possuem massa, eles não podem alcançar a velocidade da luz.
Essas duas colaborações, Minos e Ópera, conseguiram observar neutrinos, que aparentemente se moviam a uma velocidade superior à da luz. Os pesquisadores dizem que esses resultados são intrigantes e devem ser analisados com muita cautela. Porém, os mesmos realizaram um seminário no CERN, que pareceu bastante convincente. Alguns dizem que houve algum erro por parte dos autores da pesquisa. Outros afirmam que os neutrinos realmente viajam mais rapidamente que a luz, e isso significa uma violação da teoria da relatividade. Outros ainda arriscam dizer que os neutrinos realmente viajam mais rápido que a luz, porém, a teoria da relatividade não é violada. E temos algumas explicações para o último item. A primeira seria considerar a existência de outras dimensões espaciais. Assim, partículas que se deslocam pelas dimensões extra podem parecer mais velozes. E a segunda seria considerar os neutrinos como táquions, que viajam sempre mais velozmente que a luz. E a ideia funciona, porque a teoria da relatividade não faz restrição a objetos que sejam sempre mais velozes que a luz. Ou seja, os táquions obedecem às regras da física, mas de um jeitinho diferente. No entanto, essa hipótese parece não ser compatível com as observações dos neutrinos da supernova SN 1987A. E para aqueles que estavam ficando empolgados com a partícula fantasma e as teorias que a envolvem, sinto informar que os pesquisadores têm dúvidas quanto à sincronização e funcionamento dos equipamentos. Se confirmado, esses defeitos seriam os responsáveis por ter se superestimado o tempo de voo dessa partícula. Grava de novo, grava de novo. De novo. De novo. Vai, agora é sério. Vambora. Abandonando ali da conservação de energia, gente, desculpa. Mas se você falar o bagulho rindo, aí tudo bem, vai mostrar que você tá fazendo um trabalho feliz. Claramente. Ah, não. Mano, eu tava rindo igual uma hiena com meu microfone no mudo. Mano, esquece. Sua massa é muito desconhecida. Radioativos que ocorrem no interior do nosso planeta. Ainda tá gravando. Ai, meu Deus. E isso é tudo, pessoal.